Graça e paz, amados. Hoje nós estamos começando uma outra série. Eu entendo ser extremamente importante para a vida da igreja. Nós estamos transicionando, como eu já disse a princípio, de um ano chamado de um ano 4 para um ano 5. O ano 4 era o ano onde existia um Dalet, e esse ano é um ano 5, chamado no hebraico de ano rei. Isso tem muito a ver com a ideia, então, dos 5 dons ministeriais. Olha bem, nós falamos sobre o dom, que é singular, falamos sobre os dons, que são a manifestação e a ferramenta de Deus, que são dons carismáticos, presentes de Deus, capacitação de Deus para todos os homens. E nesse momento a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre os 5 dons ministeriais. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades da igreja moderna, porque ela consegue entender que existe em Efésios 4:11 5 dons ministeriais, porém, por problemas da má utilização dos dons ministeriais, muitas pessoas têm medo e criou-se uma ojeriza, uma obra do Espírito Santo chamada a característica apostólica e a característica profética, que são os 2 primeiros dons ministeriais dessa categoria, que são 5 dons ministeriais. Sobretudo, a palavra dom é graça ou gratuidade. E quando vamos entender que são dons ministeriais, nós estamos falando de dons de serviço. A grande dificuldade que nós temos hoje Efésios 4, versículo de número 11, ele diz especificamente assim, que o Senhor Deus deu para cada um de nós, então, presenteou para a igreja apóstolos, em primeiro lugar. A palavra apóstolos, ela está ligada àquele que é enviado, aquele que é mensageiro e aquele que tem uma mensagem específica, aquele que vai ajudar na administração ou na aplicação de paternidade, de serviços à igreja. O grande problema é que a maioria das pessoas hoje entende o apostolado como alguém que tem um cargo na igreja. Não. Apóstolo é aquele que é um servo e um enviado para municiar, para ajudar, para pastorear pastores e para ajudar a igreja no seu serviço. Em outras palavras, o texto, depois do capítulo 11, ele vai dizer assim, qual é a necessidade então desse conjunto de 5 dons ministeriais? O que o texto fala é que com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Deus, ao estado de pessoa madura, medida pela estatura da plenitude de Cristo. A grande dificuldade que nós vemos hoje em dia é que existe muita dificuldade, como por exemplo hoje eu estava conversando com uma pessoa de uma igreja, de um pastor que ficou 20 anos sem apoio, sem mentoria, sem acompanhamento. A função apostólica, ela está muito mais ligada à função de Paulo, de abertura, de expansão do reino e de cuidado apostólico com as igrejas, e não simplesmente por um cargo e uma função de ser alguém que mandava em pastor, mas muito mais alguém que estava ali pronto a servir. A grande dificuldade que nós temos hoje é que este é um dom de serviço, não é um dom de alguém que tem uma carteira, que tem uma identificação ou que tem um cargo para estar acima de pastores, mas é alguém que Deus chamou nesse mundo para cuidar de pastores. Eu tenho dito que, por exemplo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem um monte de congregação e nós temos sempre um pastor sênior e um pastor presidente que auxilia essas igrejas ou chamadas congregações, esses pastores que muitas vezes são chamados também de presbítero, para que eles possam então desempenhar da melhor maneira possível o seu papel. E esse estado de ser chamado ou não é a falta de reconhecer que existe um dom de serviço no Novo Testamento que deveria servir então para aquele que está ajudando na elaboração, na estrutura e no apoio a novos pastores e a igrejas que estão sendo abertas.
Na ideia da mão aberta e da palavra rei para os 5 ministérios, então, o número 5 dos 5 ministérios significa mão aberta. O dedo que indicaria o apóstolo seria esse aqui, que é o dedo que tem apoio, que se apoia, que se agarra com todos os outros ministérios. O apóstolo é aquele que serve ao profeta, o apóstolo é aquele que serve ao evangelista, o apóstolo é aquele que serve ao pastor e o apóstolo é aquele que serve ao mestre. Que nós tenhamos mais pessoas que estejam dispostas a servir todos os dons, a servir a igreja com paixão, com graça e com cuidado. Que o Senhor nos abençoe e que muito mais do que tenhamos alguém que seja um mão de ferro sobre a igreja, que tira e que suga a igreja, mas que tenhamos homens e mulheres nesse tempo que sejam doadores. O Brasil precisa de paternidade e as igrejas precisam de paternidade. Essa é uma função de quem quer se doar para que a obra, para que o ministério, para que a igreja de Jesus possa então chegar à maturidade e que não sejamos mais como meninos levados sobre todo o vento de doutrina. Nós precisamos de mestres, de mentores e de paz para a igreja. Deus abençoe. Você tem servido também e ajudado pessoas a crescer, e isso é um serviço e a manifestação do dom de apostolado. Graça e paz. Se quiser servir, nós estamos construindo uma escola da IBNA, e se você quiser abençoar esse ministério, fica aí o nosso código, tá bom? O QR Code, servir para ser servido. Deus abençoe você. Essa é uma honra poder contar contigo na visão e nos sonhos do nosso grande projeto de servirmos ao Senhor com educação. Um abraço, Deus te abençoe.